Começando. Tá. Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos para o segundo vídeo, que é o livro de Joel. Amém? E, em primeiro lugar, nós não vamos, nessa escola bíblica dominical, seguir a revista. Nós não vamos seguir. Por quê? Por uma razão simples. O nosso escritor, ele enfocou bastante a questão do Espírito Santo. E não que o Espírito Santo não mereça de nós todo o máximo de estudos e consideração. Mas convenhamos, nós lemos durante a semana inteira quase 10 vezes o livro de Joel. E o livro de Joel é muito mais do que a descrição do Espírito Santo. Nós não podemos resumir a escola inteira, como o autor fez na revista, falando tão somente do Espírito Santo. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para a nova divisão da aula que teremos, tá bom? Então, pegue um papel, pegue uma caneta, é um vídeo, o amado irmão tem a chance de parar, ouvir quantas vezes quiser, escute hoje, que é sexta-feira, né? Dia 26, escute amanhã, que é dia 27, e domingo, dia 28, 15 para as 9 na igreja, para a gente trabalhar nas nossas classes. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos a alguns dados introdutórios. Primeira coisa que você vai fazer com a turma é conversar sobre os dados introdutórios, e eles são: primeiro, Joel foi um livro escrito e que todos os comentaristas não conseguem precisar a época histórica em que eles foram escritos. O que significa isso? Significa que o livro de Joel, ao contrário do livro que estudamos no domingo passado, você não tem condições de determinar um momento histórico preciso para ele. Mas, não obstante isso, nós temos a possibilidade de verificar que é um livro que foi escrito antes do exílio, ou seja, pré-exílico. Ou seja, é um livro que foi escrito advindo de uma profecia. A palavra de Deus veio a Joel, avisando aqueles que moravam no Reino do Sul, ou seja, Jerusalém, Judá, de que eles deveriam se converter, porque se não se convertesse dos seus maus caminhos, problemas sérios viriam com questões muito ruins para a vida daquele povo. Então, o livro de Joel é outro livro escrito antes do exílio e que visa alertar o povo de Deus naquela época a viver em santidade, viver em compromisso com Deus, porque senão Deus os destruiria. Interessante que o nome Joel significa Jeová é Deus, né? E ele é filho de um homem chamado Petuel, que também pode estar na sua Bíblia com o nome de Betuel, que significa franqueza ou sinceridade de Deus. Então eu chamo a atenção do amado irmão para este primeiro fato. Na nossa introdução, eu quero que você fale sobre isso, que não há como precisar o momento histórico, social do livro de Joel, mas existe sim. Eu quero que você entenda isso nesse momento. Filho, se for telefone para mim, agora eu estou gravando. Eu não posso não. Pede para ligar depois. Então eu quero que você compreenda, por gentileza, que e diga para o seu aluno que mesmo não tendo como precisar historicamente e... A notícia que está falando é um telefone urgente. Obrigado, meu amor.
e você não tem como precisar de forma correta, historicamente, a data desse livro, mas você tem como, meu amado irmão, dizer que foi um livro escrito antes do exílio e que Deus avisava ao seu povo, olha, se converta dos seus maus caminhos, porque eu virei e eu posso destruí-los. Eu posso mudar todo o bom momento que vocês estão vivendo em um momento muito difícil. Se convertam do seu mau caminho. Agora, terminou essa parte introdutória, imediatamente nós vamos para a chave de compreensão. O que é chave de compreensão? Ou seja, terminou a parte histórica, você vai olhar para o seu aluno e vai dizer o seguinte, que a chave para entender esse livro é exatamente esse primeiro capítulo, de Joel 1:1 até Joel 2, versículo 11, que fala sobre essa tal praga de gafanhotos. Praga de gafanhotos. É interessante, pegue comigo, por gentileza, que a Bíblia diz assim, ó, Joel 1:1 em diante. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, anciãos, ou seja, quem é o líder do povo, escute isso. Escutai todos os moradores da terra. A palavra é para os líderes e para os liderados. A palavra é para o povo completo. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e a seus filhos e os filhos desses a outra geração. Quer dizer, ele começa dizendo, olha, vocês se recordam de um fato tão drástico como esse? Joel, de alguma forma, fala para aquele povo que Deus queria que eles não se esquecessem de uma assolação, uma praga que veio naquela época e que foi horrível, que foi uma praga muito grande de gafanhotos. E Joel chega a dizer, não se esqueçam disso não, porque isso nunca aconteceu antes, e ainda fale a vossos filhos e filhos dos filhos. Olha a descrição. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a lacusta. O que comeu o lacusta, comeu o pulgão. Despertai, chorai, gemei todos vós. Então acompanhe comigo. A chave para entender esse livro foi Deus se utilizando de Joel para que Joel lembrasse ao povo uma praga de gafanhotos que ocorreu naquela época, naquele momento histórico. Uma praga nunca vista antes. E com certeza foi uma praga devastadora. Por quê? Porque Joel se utiliza desse momento histórico. Houve com certeza esse momento histórico, foi uma praga, um ataque de gafanhotos. E por incrível que pareça, gafanhotos atacando após gafanhotos. E a descrição bíblica é dolorosa, por quê? Porque vem um primeiro grande ataque de gafanhotos e mata parte da colheita. O que sobrou, vem um segundo ataque de gafanhotos e devora. Se ainda sobrou alguma coisa do segundo ataque de gafanhotos, veio um terceiro ataque e devorou. E para não ficar nada, a Bíblia ainda diz que vem um quarto ataque de gafanhotos e acaba com toda a agricultura existente naquela época. Com todo respeito, irmãos, eu só me lembro da lei de Murphy, né? O que é ruim sempre pode piorar, né? Então não reclame, porque o que é ruim ainda pode piorar. Houve esse momento histórico. Eu creio perfeitamente nisso. A maioria dos escritores bíblicos e dos historiadores que interpretam esse ponto, eles narram sobre esse momento histórico. Foi um momento muito difícil ali em Judá,
em que a agricultura foi atacada por 4 invasões seguidas de gafanhoto e um vinha destruindo o que o outro deixou. Um vinha simplesmente destruindo o que o outro deixou e foi um momento histórico muito difícil, muito difícil. Alguns historiadores dizem que esse momento histórico só se repetiu no ano de, deixe-me achar aqui, no ano de 1915. Depois desse ataque aqui, alguns historiadores dizem que isso se repetiu em 1915. E eu quero ler só um pouquinho a descrição. Dizem que, e provam que, a praga de 1915 afirma que, pelo menos, durante 2 meses apareceram gafanhotos devorando toda a folha verde e todos os descascados troncos das árvores em Israel. As árvores chegaram a ficar brancas e sem vida como esqueletos. Os campos foram assolados até o solo. Dizem, inclusive, que os gafanhotos, olha que interessante, não pouparam nem bebês que estavam perdidos nos campos, que tiveram seus rostos devorados antes que os gritos de dor fossem ouvidos. Os nativos aceitaram a praga como julgamento justo por causa de sua maldade. Esse fato histórico, ocorrido em 1915, está descrito aqui, no Comentário Bíblico Bacon, volume 5, livro editado pela CPAD. É esse livro aqui, Comentário Bíblico Bacon, livro 5, CPAD. Está na página 77. Então veja que em 1915 houve o relato de um grande ataque de gafanhotos, um enorme ataque de gafanhotos. Eu tenho aqui do meu lado o meu filho amado, que me acompanha em todas as gravações. Ele é que me ensina a gravar, né? Deixa eu continuar, meu filho. Então, o que acontece? Isso foi uma mera descrição. O que está aqui descrito no versículo 4 é a chave para entender todo esse livro. Você tem um momento histórico de um ataque de uma praga de gafanhotos, que vem a primeira praga e come o que foi plantado. E o que ficou, vem uma segunda praga que come o restante. Depois vem uma terceira praga e o que ficou é comido também. E uma quarta, asseverando o seguinte, não vai ficar absolutamente nada. E Deus diz assim, Joel, fala para esse povo, que é para esse povo não se esquecer do que aconteceu. Não se esquecer do que aconteceu e contar isso para os filhos dos filhos. Porque eu vou fazer com esse povo o que essa praga fez com toda a sociedade. Então, olha que interessante. Joel se utiliza desse fato histórico horrível para alertar sobre o que aconteceria com Judá se continuasse longe de Deus. O povo estava nesse momento longe de Deus e Deus disse, lembre a eles do que aconteceu nesse momento histórico, porque eu vou fazer com eles o que esse gafanhoto fez com a terra, se não se arrependerem diante de mim. Aqui nós terminamos a primeira parte, o primeiro vídeo. Clique agora para assistir o segundo vídeo. Amém? Clique agora para assistir o segundo vídeo. Onde é que para aqui, meu filho? Aqui, parar. É Davi me ajudando, né?